A manhã chegava devagar sobre a Serra da Mantiqueira, tingindo o céu de um laranja suave, que se misturava com as últimas sombras da noite. O ar frio de maio trazia consigo o cheiro de terra molhada e eucalipto, aquele aroma característico do interior mineiro que Tomás Valverde não sentia havia anos. Ele estava ao volante de seu SUV importado, dirigindo por estradas de terra cada vez mais estreitas, cercadas por cafezais antigos e mata fechada. Tomás tinha 52 anos. Cabelos grisalhos impecavelmente penteados, um rosto marcado por rugas de expressão que denunciavam mais preocupação do que alegria. Vestia um suéter de cachemir cinza e calças de sarja, roupas caras demais para aquele lugar esquecido. Seus olhos castanhos, normalmente afiados em reuniões de negócios, agora vagavam distraídos pela paisagem que despertava memórias adormecidas. Fazia 15 anos que ele não visitava a fazenda Santa Helena. 15 anos desde que enterrara seu pai naquelas terras e jurara nunca mais voltar. A propriedade, que já fora o coração pulsante da família Valverde, transformara-se em apenas mais um bem esquecido em meio ao vasto patrimônio que administrava de sua cobertura em São Paulo. Mas algo dentro dele, uma inquietação que o dinheiro não conseguia acalmar, o trouxera de volta. A estrada subia em curvas apertadas. Pelas janelas, Tomás via as porteiras antigas, os mourões de cerca apodrecendo, o capim alto que engolia o que antes eram pastos bem cuidados. Tudo ali respirava abandono. Ele sentia um aperto no peito, uma mistura de culpa e nostalgia que tentava reprimir. Quando a casa finalmente surgiu no topo da colina, Tomás diminuiu a velocidade até parar completamente o carro. A construção colonial, com suas paredes brancas descascadas e telhas vermelhas cobertas de musgo, parecia uma relíquia de outro tempo. As janelas de madeira estavam fechadas. Algumas das venezianas pendiam tortas. O jardim que sua mãe cultivava com tanto zelo agora era uma selva de mato e flores silvestres. Ele desligou o motor e ficou ali, apenas observando. Lembranças inundavam sua mente. Domingos de almoço na varanda, o cheiro de café torrado vindo da cozinha, seu pai montando a cavalo nas primeiras horas da manhã, sua mãe regando as hortênsias azuis que já não existiam mais. Tudo isso parecia pertencer a outra vida, a outro Tomás, um que ainda acreditava que a felicidade não tinha preço. Respirou fundo e saiu do carro. O silêncio do lugar era quase opressivo, quebrado apenas pelo canto distante de um sabiá e pelo rangido da porteira de madeira quando ele a empurrou. Seus sapatos sociais afundavam levemente na terra úmida enquanto caminhava em direção à entrada principal. A chave pesada e enferrujada girou com dificuldade na fechadura antiga. A porta gemeu ao se abrir, revelando um corredor escuro que cheirava a mofo e tempo. Tomás hesitou na soleira, como se cruzar aquela fronteira significasse abrir portas que mantivera trancadas por anos. Entrou. A luz, filtrada pelas frestas das janelas, criava listras douradas no chão de tábuas largas. O pó dançava no ar, denso e visível. Móveis cobertos por lençóis brancos pareciam fantasmas de uma vida passada. Ele caminhou devagar pela sala, seus passos ecoando no vazio. Tocou o encosto de uma poltrona, sentiu a textura áspera do tecido empoeirado sob seus dedos. Ali estava o relógio de pêndulo que marcava as horas de sua infância, parado eternamente às 3h15. Ali, a estante com livros que seu avô colecionava, suas lombadas desbotadas pelo tempo. E no canto, coberto e esquecido, o piano de cauda onde sua mãe tocava Chopin nas tardes de domingo. Tomás sentiu um nó na garganta. O que ele estava fazendo ali? Fugindo, provavelmente. Fugindo do apartamento vazio em São Paulo, das reuniões intermináveis, dos jantares de negócios, onde sorria sem sentir nada. Seu casamento terminara há 3 anos, seus filhos adultos mal ligavam para ele, e o império financeiro que construíra
parecia cada vez mais um castelo de cartas prestes a desmoronar sob o peso de sua própria futilidade. Ele subiu as escadas para o segundo andar, onde ficavam os quartos. Cada degrau rangia sob seu peso, denunciando sua presença naquela casa que não esperava visitantes. O corredor de cima era mais escuro ainda, as portas fechadas guardando segredos que ele não tinha certeza se queria descobrir. Abriu a porta de seu antigo quarto. A cama estava arrumada, como se alguém esperasse que ele voltasse. Nas paredes, ainda havia marcas dos pôsteres que colara quando tinha 15 anos. A janela dava para o pomar, onde as mangueiras cresciam desordenadamente, carregadas de frutos que apodreciam no chão. Foi quando ele ouviu. Um ruído suave, quase imperceptível, vinha de algum lugar embaixo, talvez da cozinha. Tomás congelou, todos os seus sentidos em alerta. Seria um animal? A casa estava abandonada havia tanto tempo que não seria surpresa que bichos tivessem feito dela seu lar. Mas o som se repetiu, e desta vez ele reconheceu. Eram passos. Passos humanos, cautelosos, tentando não fazer barulho. Seu coração acelerou. Alguém estava na casa. Desceu as escadas com cuidado, tentando não fazer ruído. A cada degrau, sua mente disparava possibilidades. Invasores, ladrões, talvez moradores de rua que encontraram abrigo. Ele deveria ter medo, mas o que sentia era mais curiosidade do que qualquer outra coisa. Ao chegar ao térreo, seguiu os sons até os fundos da casa. A porta da despensa estava entreaberta e de dentro vinha uma luz fraca. Tomás aproximou-se devagar, o coração batendo forte no peito. E então ele viu. Na despensa, iluminada pela luz suave de uma vela, estava uma mulher. Ela tinha por volta de 30 anos, cabelos escuros presos num rabo de cavalo desfeito, rosto magro, mas de traços delicados. Vestia roupas simples e gastas, uma camiseta desbotada e calças jeans remendadas. Estava agachada diante de prateleiras onde havia latas de comida, pacotes de macarrão e outros mantimentos que definitivamente não estavam ali quando a casa fora abandonada. Ao lado dela, 2 crianças. Um menino de talvez 7 anos, com olhos grandes e assustados, e uma menina que não devia ter mais de 5, agarrada a um coelho de pelúcia surrado. As 3 figuras congelaram quando perceberam a presença de Tomás. O silêncio que se instalou era ensurdecedor. Tomás e a mulher se encararam, ambos igualmente surpresos, ambos sem saber o que dizer ou fazer. Os olhos dela eram de um castanho profundo, e neles Tomás leu medo, vergonha, desespero, mas também uma determinação feroz. A determinação de uma mãe protegendo seus filhos. A vela tremeluzia, fazendo as sombras dançarem nas paredes. A criança mais nova começou a chorar baixinho, um soluço abafado contra o peito da mãe. Foi a mulher quem falou primeiro. Sua voz um sussurro rouco carregado de sotaque nordestino. Por favor, não chame a polícia. Os minutos que se seguiram àquele encontro pareceram se arrastar numa eternidade desconfortável. Tomás permanecia parado na entrada da despensa, sua mente ainda processando a cena diante de si. A mulher, por sua vez, havia se levantado lentamente, mantendo as crianças atrás de si num gesto protetor instintivo. A luz dourada da tarde começava a penetrar pelas frestas das janelas da cozinha, revelando mais detalhes daquele cenário improvável. Tomás notou que a casa, embora empoeirada e abandonada na maior parte, mostrava sinais sutis de ocupação recente em alguns cantos. Havia pratos limpos empilhados junto à pia antiga, um varal improvisado com roupas infantis secando perto do fogão a lenha e um colchonete dobrado num canto da sala contígua. "Há quanto tempo vocês estão aqui?" perguntou Tomás finalmente, sua voz saindo mais suave do que pretendia. A mulher baixou os olhos, seus dedos nervosos, alisando o cabelo da menina que se agarrava à sua perna. 6 meses, senhor. Talvez 7. Perdi a conta dos dias. 6 meses. A informação ecoou na mente de Tomás como uma acusação silenciosa.
Enquanto ele vivia em seu apartamento de luxo em São Paulo, jantando em restaurantes caros e reclamando da solidão em seu escritório panorâmico, aquela mulher e suas crianças sobreviviam escondidas numa propriedade que ele sequer se lembrava de possuir. "Como vocês entraram?" perguntou ele, sem tom de acusação, apenas curiosidade genuína. "A porta dos fundos estava quebrada", ela respondeu, sua voz ainda carregada de apreensão. Eu só precisava de um lugar. As crianças estavam com fome, com frio. Achei que ninguém viria. Achei que a casa estava abandonada para sempre." Tomás observou o menino, que o encarava com uma mistura de medo e fascínio. O garoto tinha cabelos castanhos despenteados, joelhos ralados visíveis através dos buracos da calça. A menina, ainda escondida atrás da mãe, segurava seu coelho de pelúcia como se fosse a única certeza num mundo de incertezas. "Vocês estão com fome agora?" perguntou Tomás, surpreendendo-se com suas próprias palavras. A mulher piscou, confusa. Aquela não era a reação que esperava. Nós temos comida. Eu trabalhava na cidade, conseguia comprar o básico. Nunca roubei nada que fosse seu, senhor. Juro por Deus, cada lata, cada pacote de arroz, comprei com meu próprio dinheiro." Havia orgulho em sua voz, uma dignidade férrea que resistia apesar de tudo. Tomás sentiu algo se mover dentro de seu peito, uma emoção que não conseguia nomear direito. "Qual é seu nome?" perguntou ele. Rosa Benites." Ela hesitou antes de continuar. "E estes são meus filhos, Lucas e Isabela." Tomás acenou com a cabeça, como se estivesse numa reunião de negócios e acabasse de ser apresentado a novos clientes. A absurdidade da situação não escapava a ele. "Tomás Valverde, o dono desta casa." "Eu sei quem você é", disse Rosa baixinho. "Vi seu nome nos papéis velhos na biblioteca. Vi as fotos nas paredes. Por isso soube que ninguém viria." O silêncio voltou a se instalar entre eles, mas agora era diferente. Menos carregado de tensão, mas cheio de perguntas não formuladas. Tomás olhou ao redor da cozinha, notando pela primeira vez como ela estava, na verdade, mais limpa do que deveria estar depois de 15 anos fechada. "Vocês limparam a casa", observou. Rosa assentiu. "Só os cômodos que usávamos. Não queria deixar pior do que encontrei. E as crianças, elas precisavam de um lugar limpo, sabe? Um lugar que parecesse um lar, mesmo que não fosse nosso." Tomás sentiu um aperto no peito. "Sentem-se", disse ele de repente, indicando a mesa antiga da cozinha. "Por favor, vamos conversar." Rosa hesitou, seus olhos buscando os dele, como se tentasse decifrar suas intenções. Mas havia algo no rosto de Tomás, talvez cansaço, talvez curiosidade genuína, que a fez concordar. Ela puxou as crianças e sentou-se na ponta da cadeira, tensa como um pássaro prestes a voar. Tomás puxou outra cadeira e sentou-se de frente para ela, mantendo uma distância respeitosa. Lucas o observava com olhos arregalados, como se nunca tivesse visto um homem de terno antes. Isabela finalmente saiu de trás da mãe, mas mantinha o coelho de pelúcia firmemente apertado contra o peito. "Conte-me", disse Tomás suavemente. "Como vocês chegaram até aqui?" Rosa respirou fundo, seus dedos entrelaçados sobre a mesa. Era visível o conflito interno. Parte dela queria fugir, mas outra parte, cansada de carregar tudo sozinha, ansiava por compartilhar o peso. "Viemos de Alagoas", começou ela, sua voz embargada. "De um vilarejo pequeno perto de Santana do Ipanema. Eu era casada com o pai das crianças. O nome dele era José." Ela parou. E Tomás notou como seus olhos se encheram de água, embora nenhuma lágrima caísse. Ele repetiu mentalmente, compreendendo a implicação. José era um homem bom no começo, trabalhador, dedicado, mas a seca foi cruel com nossa região. As plantações morreram, o trabalho sumiu, ele começou a beber, e quando bebia, sua voz falhou.
e ela olhou para as crianças, como se medindo o quanto podia dizer diante delas. Tomás compreendeu sem que ela precisasse continuar. Havia visto histórias similares nos noticiários, lido sobre estatísticas de violência doméstica, mas nunca estivera tão próximo da realidade crua que esses números representavam. Tentei aguentar, continuou Rosa, agora olhando para as próprias mãos. Por eles, porque achava que era meu dever, mas uma noite ele foi longe demais. Quebrou o braço do Lucas. Isabela, ela viu tudo. Parou de falar por semanas. A menina, como se entendesse que falavam dela, se aconchegou mais perto da mãe. Lucas olhava para a mesa, seu rosto pequeno, endurecido numa expressão que nenhuma criança deveria ter. Naquela noite, quando ele desmaiou bêbado, peguei as crianças e fugi. Tinha uma prima distante em São Paulo. Pensei que poderíamos ficar com ela até eu me reerguer. Peguei um ônibus, gastei tudo que tinha guardado escondido dele. Rosa limpou o rosto com as costas da mão, num gesto rápido e prático. Mas quando chegamos em São Paulo, a prima tinha se mudado. Ninguém sabia para onde. Ficamos na rodoviária por dias. Eu tentava encontrar trabalho, mas quem ia contratar uma mulher sem documentos, sem referências, com 2 crianças pequenas? Tomás ouvia em silêncio, sua própria vida de privilégios parecendo absurdamente distante daquela realidade. Conheci outras pessoas na mesma situação. Eles me falaram de abrigos, de programas sociais, mas eu tinha medo. Medo que José nos encontrasse se eu me registrasse em algum lugar. Medo que tirassem as crianças de mim. Então continuei tentando sozinha. Ela fez uma pausa, como se reunisse coragem para continuar. Consegui uns bicos, limpeza, cuidar de crianças de outras pessoas, enquanto as minhas ficavam escondidas num canto qualquer. Dormíamos onde conseguíamos. Praças, marquises, uma vez até num estacionamento abandonado. Até que um dia, Lucas ficou doente. Febre alta, tosse que não passava. Precisei levá-lo a um posto de saúde. Foi lá que uma assistente social me falou desta região. Disse que tinha cidades pequenas no interior onde talvez fosse mais fácil recomeçar. Me deu dinheiro para a passagem de ônibus e endereços de igrejas que poderiam ajudar. Rosa olhou ao redor da cozinha, como se visse pela primeira vez o lugar que se tornara seu refúgio. Chegamos em São Bento do Sapucaí numa tarde de novembro. Estava chovendo. Fomos até a igreja, mas estava fechada. Começamos a caminhar sem rumo, só tentando achar um lugar seco para passar a noite. Foi quando vi a estrada de terra, a porteira aberta, esta casa no alto da colina. Seus olhos encontraram os de Tomás, e havia neles uma vulnerabilidade crua. Parecia um milagre, Senhor. Uma casa grande, vazia, longe de tudo. Pensei, só uma noite. Vamos ficar só uma noite e amanhã seguimos em frente. Mas a noite passou e pela primeira vez em meses as crianças dormiram sem medo. E eu também. E aí ficamos, concluiu ela com um suspiro. Eu consegui trabalho numa pousada na cidade, limpando quartos. Não paga muito, mas dá para comprar comida, algumas roupas. Caminho até a estrada principal e pego carona todas as manhãs. As crianças ficam aqui, seguras, quietas. Eu ensino elas a ler, a escrever, a contar. À noite contamos histórias. Não é uma vida, eu sei, mas é mais do que tínhamos. Tomás permaneceu em silêncio por um longo momento. O relógio parado na parede continuava marcando 3h15, a mesma hora de sempre, indiferente ao tempo que passava e às vidas que se entrelaçavam sob seu ponteiro imóvel. E se eu não tivesse vindo? Perguntou ele finalmente. O que você faria? Rosa deu um sorriso triste e cansado. Não sei, senhor. Rezava todo dia para que essa pergunta não precisasse ser respondida. Mas sabia que um dia alguém viria. E quando você chegou, eu quis correr. Peguei as crianças e pensei em fugir pelos fundos, como sempre faço quando ouço algum barulho. Mas estava cansada de correr, cansada de me esconder. Então ficamos, e aqui estamos. Tomás olhou para aquela mulher.
Rosa Benites, uma estrangeira em sua própria casa, que se tornara lar para ela, e viu algo que não via há muito tempo quando se olhava no espelho: coragem. Não a coragem de enfrentar reuniões difíceis ou fechar negócios de milhões, mas a coragem de sobreviver, de proteger, de manter a esperança quando tudo conspirava para destruí-la. Você tem família? Alguém que possa ajudar? Perguntou ele. Rosa balançou a cabeça. Minha mãe morreu quando eu era criança. Meu pai não conheci. Tenho irmãos, mas depois que casei com José, eles pararam de falar comigo. Diziam que era minha escolha, que eu tinha que viver com ela. Depois que fugi, não tentei contato. Não queria colocá-los em perigo. Lucas, que até então permanecera calado, falou pela primeira vez. Sua voz era fina, mas clara. A gente gosta daqui. É bonito. Tem passarinhos. A mãe diz que quando crescermos, vamos ter uma casa de verdade. Mas eu acho que esta já é. As palavras do menino caíram sobre Tomás como uma pedra na água parada de sua consciência, criando ondas que se espalhavam em círculos cada vez maiores. Uma casa de verdade. Aquela propriedade que para ele representava apenas memórias amargas e um patrimônio esquecido, para aquele menino era o sonho de um lar. Isabela, encorajada pela coragem do irmão, murmurou contra seu coelho. Eu planto flores, lá atrás. A mãe ajuda. Rosa sorriu, uma expressão genuína que iluminou seu rosto cansado. Ela encontrou sementes no galpão. Não sei nem se vão brotar, mas ela molha todo dia. Diz que quando as flores nascerem, vai fazer um buquê para mim. Tomás sentiu algo se partir dentro dele. Uma casca dura que mantinha ao redor de seu coração desde que... Desde quando? Desde que seu casamento acabou? Desde que seus filhos cresceram e saíram? Desde que seu pai morreu e ele decidiu que amor e família eram distrações de um homem que precisava construir um império? Ele se levantou abruptamente, fazendo a cadeira arrastar no piso. Rosa tensionou, pronta para reagir ao menor sinal de ameaça. Mas Tomás apenas caminhou até a janela, olhando para o pomar lá fora, onde as mangueiras cresciam selvagens. Vou preparar café, disse ele finalmente sem se virar. Café de verdade, e vamos jantar. Vocês devem estar com fome. Rosa ficou boquiaberta. Senhor, eu não entendo. O que o senhor vai fazer? Vai nos denunciar? Chamar a polícia? Tomás virou-se para ela, e havia algo diferente em seus olhos. Uma decisão tomada, talvez, ou uma pergunta que ele mesmo ainda não sabia responder. Amanhã eu penso nisso. Hoje vamos apenas jantar. A noite caiu sobre a fazenda Santa Helena com a suavidade característica do interior mineiro em maio. As estrelas começavam a pontilhar o céu escuro, distantes das luzes da cidade, brilhando com uma intensidade que Tomás já não via há anos. Dentro da cozinha, a atmosfera tinha mudado, de forma quase imperceptível, como se o ar pesado de tensão tivesse dado lugar a algo mais leve. Ainda desconfortável, mas não ameaçador. Tomás havia improvisado um jantar com o que encontrou na despensa que Rosa abastecia. Macarrão simples com molho de tomate, arroz e feijão. Comida básica que ele não comia desde não sabia quando. Sua dieta em São Paulo consistia de pedidos de restaurantes sofisticados ou jantares de negócios em estabelecimentos estrelados. Sentar-se à mesa antiga de madeira da fazenda, diante de pratos simples, era como retornar a uma vida que pertencia a outra pessoa. Rosa aceitara ajudar na cozinha, seus movimentos eficientes e práticos, revelando anos de hábito. As crianças sentavam-se ao canto, Lucas folheando um livro infantil surrado que encontrara em algum canto da casa. Isabela desenhando com pedaços de lápis de cor em folhas de papel que Rosa guardava como tesouro. Seu pai plantou estas mangueiras? Perguntou Rosa enquanto picava tomates, tentando preencher o silêncio com conversação educada. Tomás, mexendo o molho no fogão a lenha que Rosa ensinara-o a acender, assentiu. Quando eu tinha a idade do Lucas, ele dizia que plantar árvores era plantar esperança, que cada muda era uma promessa de futuro. Era um homem sábio, comentou Rosa suavemente. Era um homem teimoso,
corrigiu Tomás com um meio sorriso amargo. Insistia que eu devia continuar aqui, cuidar da terra, manter as tradições da família, mas eu tinha outros planos. Queria a cidade grande, queria fazer dinheiro, queria... Eu nem sei mais o que eu queria. Rosa olhou para ele de relance, percebendo a melancolia em sua voz. E conseguiu? O dinheiro? Consegui mais do que imaginava, respondeu Tomás sem alegria na voz. Construí uma empresa, fiz investimentos, multipliquei o patrimônio da família 1000 vezes. Meu pai morreu sem ver o sucesso que eu teria. Acho que morreu desapontado. Ou orgulhoso, sugeriu Rosa. Pais têm um jeito estranho de demonstrar orgulho. Às vezes parece desapontamento, mas é só medo. Medo de que o filho sofra os mesmos erros. Tomás ficou em silêncio, absorvendo as palavras daquela mulher que mal conhecia, mas que parecia enxergar coisas que ele próprio nunca percebera. O jantar ficou pronto e eles se sentaram à mesa. Uma cena doméstica estranhamente normal para uma situação absolutamente anormal. Tomás observava as crianças comerem com o apetite sincero de quem conhece a fome. Cada garfada apreciada, nada desperdiçado. Está gostoso, mãe, disse Lucas, molho de tomate tingindo o canto de sua boca. Foi o senhor Tomás quem fez, corrigiu Rosa, e o menino olhou para ele com uma mistura de surpresa e admiração. O senhor sabe cozinhar? Perguntou Lucas, como se a ideia de um homem rico sabendo cozinhar fosse impossível. Tomás riu, um som genuíno que surpreendeu até a ele mesmo. Estou bastante enferrujado, mas minha mãe me ensinou quando eu era criança. Ela dizia que todo homem precisava saber cuidar de si mesmo. Minha mãe diz a mesma coisa, respondeu Lucas com seriedade. Ela me ensinou a fazer arroz, mas eu sempre erro a água. O segredo está na proporção, começou Tomás, e então se viu explicando técnicas culinárias para um menino de 7 anos, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Depois do jantar, enquanto Rosa lavava os pratos com Isabela ajudando a secar, Tomás e Lucas saíram para a varanda. A noite estava fria, mas não desconfortável. O menino tremia levemente, vestindo apenas uma camiseta fina, e Tomás notou como suas roupas eram inadequadas para o clima da serra. Você gosta de futebol? Perguntou Tomás, lembrando-se de quando tinha a idade de Lucas e passava horas chutando bola no terreiro. Os olhos do menino se iluminaram. Gosto, mas não tenho bola. Às vezes faço uma de meia, mas não é a mesma coisa. Eu tinha uma bola quando era criança, disse Tomás, pensativamente. Deve estar no galpão. Talvez ainda sirva. Lucas olhou para ele com uma esperança cautelosa, como se não ousasse acreditar demais. O senhor jogava? Eu era terrível, admitiu Tomás com um sorriso. Mas meu pai jogava comigo mesmo assim. Toda tarde de domingo, depois do almoço, ele no gol, eu tentando fazer gols que nunca entravam. Meu pai também jogava comigo, disse Lucas baixinho, sua voz carregando uma tristeza que nenhuma criança deveria conhecer. Antes de ficar diferente. Tomás sentiu seu coração apertar. Sente falta dele? Lucas pensou por um longo momento. Sinto falta de quem ele era, mas não de quem ele virou. Isso é ruim? Não, respondeu Tomás com convicção. Não é ruim, é honesto, e honestidade é importante. Eles ficaram ali em silêncio, olhando para as estrelas. Tomás apontou para as constelações, nomeando-as como seu pai lhe ensinara tantos anos atrás. As Três Marias, o Cruzeiro do Sul, Órion. Lucas absorvia cada informação com fascinação, seus olhos brilhando na escuridão. Quando voltaram para dentro, Rosa tinha colocado Isabela para dormir no colchonete, a menina já roncando suavemente abraçada ao seu coelho. Rosa estava sentada numa cadeira antiga, remendando uma camiseta de Lucas sob a luz fraca de uma lamparina. Não tem energia? Perguntou Tomás, embora já soubesse a resposta. O gerador está quebrado, respondeu Rosa, sem olhar para cima de seu trabalho. Tentei consertar, mas não entendo de mecânica. Usamos velas e lamparinas. Dá para viver. Amanhã vou chamar alguém para dar uma olhada,
disse Tomás antes que pudesse pensar melhor. Rosa parou de costurar e olhou para ele, confusão estampada no rosto. Senhor, eu não entendo. Por que está fazendo isso? Por que não nos mandou embora ainda? Era uma pergunta justa e Tomás não tinha certeza de ter uma resposta. Ele se sentou na cadeira de balanço que seu avô encomendara décadas atrás, o rangido familiar trazendo mais memórias. Quando entrei nesta casa hoje, começou ele devagar, eu estava fugindo. Da minha vida, dos meus arrependimentos, da solidão que o dinheiro não consegue comprar. Achei que voltando aqui encontraria, não sei, respostas, paz. Algo que me fizesse sentir vivo novamente. Ele olhou ao redor da sala escurecida, para as formas adormecidas das crianças, para Rosa com sua agulha e linha. E então encontrei vocês, e percebi que talvez eu tenha encontrado o que procurava, só que não da forma que imaginava. Não somos sua responsabilidade, disse Rosa firmemente. Não pode nos tomar como um projeto de caridade. Não é caridade, contestou Tomás. É humanidade. É fazer a coisa certa. Ele parou, procurando as palavras. É lembrar que antes de ser um empresário, antes de ser um milionário, antes de ser qualquer coisa, eu sou um homem. E um homem não vira as costas para quem precisa de ajuda. Rosa baixou os olhos para o remendo em suas mãos. E se seu marido nos encontrar? Então, vamos lidar com isso quando acontecer, respondeu Tomás com uma firmeza que surpreendeu ambos. Mas até lá, vocês têm um teto sobre as cabeças. Meu teto. Os dias que se seguiram estabeleceram uma rotina estranha, mas funcional. Tomás permaneceu na fazenda, algo que inicialmente planejara ser apenas um fim de semana prolongado. Ele ligou para seu escritório em São Paulo, instruindo sua secretária a remarcar reuniões, delegando responsabilidades a seus vice-presidentes, criando desculpas que nem ele mesmo acreditava completamente. Mas pela primeira vez em anos, Tomás não sentia o peso da obrigação. Sentia-se livre. Rosa continuou seu trabalho na pousada, saindo nas primeiras horas da manhã e retornando ao entardecer. Tomás assumiu o cuidado das crianças nessas horas, uma experiência que o deixava simultaneamente exausto e energizado. Lucas mostrou-lhe onde Rosa plantara uma pequena horta nos fundos, onde Isabela regava diligentemente suas sementes de flores ainda não brotadas. Ele chamou um eletricista da cidade que consertou o gerador. Quando as luzes da casa acenderam pela primeira vez em 15 anos, Isabela bateu palmas de alegria e Tomás sentiu uma satisfação que nenhum negócio de milhões jamais lhe dera. Também chamou um médico para examinar as crianças. Lucas tinha uma cicatrização mal feita no braço que fora quebrado, deixando-o levemente torto. O médico recomendou fisioterapia, talvez cirurgia corretiva no futuro. Isabela tinha anemia leve, resultado de meses de nutrição inadequada. Ambos precisavam de vacinas atrasadas, cuidados dentários, óculos para Lucas, que tinha miopia não detectada. Cada revelação era um soco no estômago de Tomás, lembrando-o de como a vida podia ser brutal com os vulneráveis. Mas também era um chamado à ação, algo que despertava nele um propósito que não sentia há muito tempo. À noite, depois que as crianças dormiam, Tomás e Rosa conversavam na varanda. Ela contava histórias de sua infância no sertão alagoano, da dureza da vida, mas também da beleza das coisas simples. Festas de São João, banhos de rio, estrelas tão próximas que parecia possível tocá-las. Ele contava sobre sua educação privilegiada, escolas particulares em São Paulo, viagens à Europa. Um mundo de oportunidades que Rosa mal podia imaginar. Mas também sobre a pressão constante de atender expectativas, a solidão dos colégios internos, o vazio de ter tudo material, mas nada emocional. Sabe o que é engraçado? Disse Rosa numa dessas noites. Você tinha tudo o que eu nunca tive, mas quando fala da sua vida, parece tão vazia quanto a minha parecia desesperada. É como
como se nenhum de nós tivesse realmente vivido, só sobrevivido. Tomás considerou as palavras dela, a verdade cortante que carregavam. Talvez seja por isso que nos encontramos aqui, para aprendermos um com o outro, para aprendermos a viver. Era uma observação poética demais para um empresário pragmático. Mas Tomás descobria que esta casa, esta situação, estava despertando partes dele que pensava terem morrido há muito tempo. A terceira semana de Tomás na fazenda trouxe mudanças que nem ele mesmo antecipara. O que começara como um impulso momentâneo de compaixão transformava-se em algo mais profundo, mais complexo. Ele percebeu que não era apenas sobre ajudar Rosa e as crianças, era sobre reconectar-se consigo mesmo, com partes de sua humanidade que enterrara sob camadas de ambição e decepção. Numa manhã fria de junho, enquanto Rosa trabalhava na pousada, Tomás levou Lucas e Isabela para a cidade pela primeira vez. Precisavam de roupas adequadas para o inverno que se aproximava, sapatos novos, material escolar. A visita à loja de departamentos local foi uma revelação. Lucas ficava maravilhado diante de cada prateleira, tocando tecidos, admirando cores, como se nunca tivesse visto tanta abundância. Isabela agarrava-se à mão de Tomás, sua timidez inicial dando lugar a uma confiança crescente. Quando ele a colocou diante de um espelho com um casaco novo rosa claro, o sorriso que iluminou o rosto da menina valeu mais do que qualquer investimento bem-sucedido. "Tá bonito?" perguntou ela, girando para ver o casaco de todos os ângulos. "Está lindo", respondeu Tomás, e sua voz falhou levemente. "Você está linda." A vendedora, uma senhora que conhecia Tomás de quando ele era criança, observava a cena com curiosidade mal disfarçada. Pequenas cidades têm memória longa e línguas soltas. Tomás sabia que até o fim do dia, metade de São Bento do Sapucaí estaria especulando sobre quem eram aquelas crianças e por que o rico e esquivo Tomás Valverde as estava comprando roupas. Mas ele descobriu que não se importava. Deixe que especulassem. No caminho de volta à fazenda, Lucas perguntou: "Senhor Tomás, podemos chamar o senhor de tio?" A pergunta pegou Tomás desprevenido. Ele olhou pelo retrovisor, vendo os olhos esperançosos do menino. "Se quiserem, eu gostaria disso." "Tio Tomás", testou Isabela, a palavra estranha, mas agradável em sua língua. "Tio Tomás", repetiu Lucas, sorrindo. Aquela noite, quando Rosa voltou do trabalho, encontrou as crianças vestidas com roupas novas, animadas, contando sobre a ida à cidade, sobre o tio Tomás que as levara para tomar sorvete, sobre os livros que ele comprara. Rosa olhou para Tomás com uma mistura de gratidão e preocupação. Depois que as crianças dormiram, ela o confrontou na varanda. "Tomás, isso está indo longe demais. Você não pode nos comprar tudo. Não pode fazer isso." "Por que não?" perguntou ele, genuinamente confuso. "Porque vai acabar", explodiu Rosa, sua voz carregada de frustração e medo. "Um dia você vai cansar desta fantasia de ser o Salvador, vai voltar para São Paulo, para sua vida real, e nós vamos ficar aqui com as crianças acostumadas a coisas que não posso dar, com esperanças que não posso manter." Tomás ficou em silêncio por um longo momento. Ela tinha razão em ter medo. Ele mesmo não sabia o que estava fazendo, onde aquilo levaria. Mas sabia uma coisa com certeza absoluta. "E se eu não voltar?" disse ele finalmente. Rosa o encarou boquiaberta. "O quê? E se eu não voltar para São Paulo? E se eu ficar aqui, reabrisse a fazenda, fizesse dela novamente um lar? E se vocês ficassem também, de verdade, não escondidos, não com medo, como família?" As palavras saíram antes que ele pudesse censurá-las, mas uma vez ditas, percebeu que eram verdadeiras. Eram o que ele queria, mesmo que a ideia fosse louca, impraticável, impossível. "Você está maluco", sussurrou Rosa. "Tomás, você não me conhece, não conhece meus filhos. Somos estranhos que invadiram sua propriedade. Você não pode simplesmente
Simplesmente nos adotar como se fôssemos cachorros abandonados. Não é sobre adoção, respondeu Tomás, aproximando-se dela. É sobre conexão, sobre encontrar propósito. Rosa, pela primeira vez em anos, eu acordo de manhã e sinto vontade de viver o dia. Não de sobrevivê-lo, mas de vivê-lo. E é por causa de vocês, por causa dos sorrisos de Isabela, das perguntas de Lucas, das suas histórias à noite. Rosa balançou a cabeça, lágrimas escorrendo por seu rosto. E José? E se ele aparecer? E se descobrir onde estamos? Ele pode me matar, Tomás. Pode machucar as crianças. Você não entende o perigo. Então vamos nos proteger, disse Tomás firmemente. Vamos conseguir advogados, medidas protetivas, mudar seus documentos se for preciso. Tenho recursos, Rosa. Posso manter vocês seguros. Ninguém pode prometer isso, chorou ela. Ninguém. Tomás quis argumentar, mas percebeu que ela estava certa. Não podia prometer segurança absoluta. O mundo era imprevisível, cruel às vezes, mas podia prometer tentar. Podia prometer não abandoná-los. Naquela noite, pela primeira vez, Rosa permitiu-se chorar de verdade na frente de Tomás. Não lágrimas de desespero, mas de alívio, de exaustão acumulada, de permitir-se finalmente entregar o peso que carregava sozinha há tanto tempo. E Tomás, que não abraçava ninguém genuinamente havia anos, a abraçou. Não com pena, mas com solidariedade, com a compreensão de que ambos eram, cada um à sua maneira, sobreviventes tentando encontrar um caminho de volta à vida. Os dias seguintes trouxeram desenvolvimentos práticos. Tomás consultou advogados em São Paulo via videoconferência, explicando a situação, omitindo certos detalhes legais sobre invasão de propriedade e explorando opções para proteger Rosa e as crianças. Descobriu que poderia contratar Rosa formalmente como caseira da fazenda, o que lhe daria documentação legal, direito a salário, benefícios. Poderia registrar as crianças em escola, garantir-lhes acesso a sistema de saúde. Mas tudo isso requeria expor Rosa, colocá-la no sistema, torná-la rastreável. Se ele realmente quiser encontrar vocês, explicou o advogado numa videochamada, eventualmente encontrará, mas podemos dificultar. Medidas protetivas, alertas no sistema, endereços protegidos. Não é perfeito, mas é algo. Tomás decidiu seguir em frente. Conversou longamente com Rosa, expondo todos os riscos, todas as possibilidades. E juntos tomaram a decisão de tirar as crianças das sombras, de dar-lhes uma chance de vida normal. A matrícula de Lucas e Isabela na escola local foi marcada para julho, início do segundo semestre. A escolinha municipal em São Bento do Sapucaí era simples, mas bem conceituada. A diretora, uma mulher amável chamada Vera, recebeu as crianças com carinho genuíno, fazendo perguntas sobre seus gostos, suas experiências anteriores de aprendizado. Lucas, que Rosa ensinara a ler e escrever em casa, demonstrou estar em nível adequado para sua idade. Isabela, mais nova, precisaria de algum reforço, mas nada preocupante. O que preocupava era a socialização. Ambas as crianças tinham passado meses isoladas, escondidas do mundo. Vão precisar de tempo para se adaptar, aconselhou Vera. Paciência é fundamental. E amor, é claro. Mas isso, pelo que vejo, vocês têm de sobra. Vocês, ela dissera, como se Tomás e Rosa fossem um casal, uma família. Nenhum deles a corrigiu. A fazenda também passava por transformações. Tomás contratou trabalhadores locais para reparos que a casa necessitava urgentemente. Telhado com goteiras, janelas emperradas, instalação elétrica defasada. Cada martelo, cada serrote, cada voz masculina trabalhando trazia a propriedade de volta à vida. Rosa observava tudo com uma mistura de alegria e apreensão. Via seu refúgio temporário transformar-se em algo permanente, e isso a assustava tanto quanto a enchia de esperança.
Uma tarde, enquanto os trabalhadores consertavam a cerca, chegou uma caminhonete desconhecida. De dentro, saiu um homem alto, de uns 40 anos, rosto queimado de sol. Ele acenou para Tomás, que estava supervisionando o trabalho no galpão. "Tomás Valverde?" perguntou o homem, estendendo a mão. "Ricardo Almeida. Sou delegado aqui em São Bento." O coração de Tomás disparou, mas manteve a compostura. "Delegado, em que posso ajudá-lo?" "Só uma visita informal", disse Ricardo com um sorriso amigável. "Ouvi que você voltou à fazenda depois de tantos anos e que está fazendo algumas melhorias. Trouxe gente nova para a região. Estava pescando informações, isso era claro." Tomás escolheu suas palavras cuidadosamente. "Contratei uma caseira, Rosa Benites. Ela e os filhos moram aqui, cuidam da propriedade. É bom ter a casa viva novamente." Ricardo assentiu, seus olhos percorrendo as dependências. "Bonito lugar. Meu pai trabalhou aqui quando seu avô era vivo. Boas memórias." Ele fez uma pausa. "Ouvi também que as crianças vão ser matriculadas na escola." "É verdade?" "É verdade", confirmou Tomás, mantendo o tom casual. "Lucas e Isabela. Boas crianças. Precisam de educação." "Toda criança precisa", concordou Ricardo. Então, mais sério. "Tomás, vou ser direto. Cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo fala de todo mundo. Aparece uma mulher do nada, com crianças, morando na fazenda do homem mais rico da região. As pessoas especulam." "Deixe que especulem", respondeu Tomás firmemente. "Não estou fazendo nada ilegal." "Não sugeri que está", disse Ricardo rapidamente. Só quero ter certeza de que todos estão aqui por vontade própria, que ninguém está sendo coagido ou explorado de alguma forma." Tomás compreendeu. O delegado estava fazendo seu trabalho, protegendo possíveis vítimas. Era admirável, na verdade. "Quer falar com Rosa? Ela está dentro, preparando o almoço. Pode perguntar o que quiser, sem minha presença, se preferir." Ricardo pareceu surpreso e aliviado. Apreciaria isso. Tomás o levou à casa. Rosa estava na cozinha, assando pão, as crianças brincando no chão da sala. Quando viu o delegado, seus olhos se arregalaram de medo, mas Tomás segurou suavemente seu ombro. "Está tudo bem", murmurou ele. "Ele só quer conversar, sem problema." Ricardo foi gentil, fez perguntas diretas, mas não invasivas. Rosa, depois do susto inicial, respondeu com honestidade, omitindo apenas os detalhes sobre como chegar à fazenda. Disse que Tomás a contratara, que tinha documentação em processo, que as crianças estavam felizes e seguras. Quando o delegado foi embora, 20 minutos depois, parecia satisfeito. "Cuidem-se", disse ele ao partir. "E se precisarem de ajuda com qualquer coisa, minha porta está aberta." Depois que ele se foi, Rosa desabou numa cadeira, tremendo. Achei que fosse o fim. Foi apenas precaução dele", tranquilizou Tomás. "Ele estava protegendo vocês, na verdade. É um bom sinal. Significa que há gente boa nesta cidade." Mas o incidente serviu de lembrete. O passado de Rosa não desaparecera apenas porque ela fugira. José estava lá em algum lugar. E homens como ele, violentos e possessivos, não esqueciam facilmente. Aquela noite, Tomás aumentou as medidas de segurança. Instalou câmeras na entrada da propriedade, trocou as fechaduras, deixou números de emergência visíveis. Não disse a Rosa, mas também contratou discretamente uma empresa de segurança para monitoramento remoto. Se José aparecesse, estariam prontos. Julho chegou trazendo o inverno rigoroso da serra. As manhãs amanheciam com geada cobrindo o pasto, transformando a paisagem num mar branco e cintilante. Dentro da fazenda Santa Helena, agora aquecida por lareiras acesas e pelo calor de vida genuína, uma nova rotina se estabelecera. Lucas e Isabela começaram a frequentar a escola. Os primeiros dias foram difíceis. Lucas, tímido demais para fazer amigos. Isabela, chorando todas as manhãs ao se separar da mãe. Mas, gradualmente, com paciência e encorajamento,
As crianças começaram a florescer. Lucas descobriu talento para a matemática, resolvendo problemas que desafiavam crianças mais velhas. A professora, senhora Márcia, ligou para Rosa maravilhada, sugerindo que o menino participasse de uma Olimpíada Regional de Matemática. Rosa chorou ao desligar orgulho e gratidão misturados. Isabela, por sua vez, revelou-se artista nata. Seus desenhos, inicialmente simples rabiscos, evoluíram para representações surpreendentemente detalhadas. Pássaros, flores, a casa da fazenda com fumaça saindo da chaminé. A professora de artes pendurou um de seus trabalhos no mural da escola, e Isabela andou nas nuvens por uma semana. Tomás acompanhava cada progresso com um envolvimento que surpreendia a ele mesmo. Ajudava Lucas com lição de casa, sentados à mesa da cozinha, explicando frações e divisões da mesma forma paciente que seu próprio pai fizera décadas atrás. Elogiava cada desenho de Isabela, guardando-os cuidadosamente numa pasta que começava a ficar volumosa. Rosa observava essas interações com emoções complexas. Gratidão, certamente, mas também medo. Medo de que tudo fosse temporário, que Tomás eventualmente cansasse e voltasse à sua vida real, deixando-os com corações partidos e expectativas frustradas. Você não precisa fazer tudo isso, disse ela numa noite depois que as crianças dormiram. Não precisa se envolver tanto. Tomás, lendo um livro próximo à lareira, olhou para ela por sobre os óculos de leitura que recentemente começara a usar. E se eu quiser? E se isso não for obrigação, mas escolha? Mas por quê? Perguntou Rosa, frustrada. Você tem uma empresa, responsabilidades, uma vida inteira em São Paulo. Por que trocar tudo isso por nós? Tomás fechou o livro, marcando a página. Vou te contar uma coisa que nunca contei a ninguém. Quando meu casamento acabou, fiquei sozinho naquele apartamento enorme, silencioso. Meus filhos já eram adultos, tinham suas próprias vidas. Um dia, acordei e percebi que não tinha ninguém para quem ligar, ninguém que sentisse minha falta se eu simplesmente desaparecesse. Ele fez uma pausa, sua voz ficando mais baixa. Pensei em acabar com tudo, seriamente. Tinha dinheiro, poder, tudo que sociedade diz que importa. Mas estava vazio por dentro, morto, só que ainda respirando. Rosa ficou em silêncio, compreendendo a profundidade do que ele compartilhava. E então vim para cá, continuou Tomás, buscando, não sei, um fim, um recomeço, e encontrei vocês. E pela primeira vez em anos, senti que havia um motivo para acordar de manhã. Não é sobre caridade, Rosa, é sobre sobrevivência. Vocês me salvaram tanto quanto estou tentando salvar vocês. Rosa sentiu lágrimas rolarem por seu rosto. Você é um homem muito bom, Tomás Valverde. Não sou, negou ele. Fui egoísta, arrogante, negligente com as pessoas que amava. Mas estou tentando ser melhor. Vocês me fazem querer ser melhor. Naquela noite, algo mudou entre eles. Uma barreira invisível que Rosa mantinha, protegendo as crianças, começou a se dissolver. Ela permitiu-se confiar, realmente confiar, pela primeira vez desde que fugira de José. Agosto trouxe a festa junina da escola, evento central da pequena comunidade. Tomás relutou em ir, não acostumado com eventos sociais simples, mas as crianças insistiram tanto que não teve como recusar. A praça central de São Bento do Sapucaí estava decorada com bandeirolas coloridas, barraquinhas vendendo comidas típicas, fogueira crepitando no centro. Lucas participaria da quadrilha da escola, vestido com um traje de caipira que Rosa costurara com cuidado. Quando a música começou e as crianças iniciaram a dança, Tomás viu-se sorrindo genuinamente. Lucas, tão sério e reservado normalmente, dançava com um sorriso largo, divertindo-se como criança que era, mas raramente tinha permissão de ser. Bonito, não é? Disse uma voz ao lado dele. Era Ricardo, o delegado, também assistindo à festa com a família. É sim, concordou Tomás. As crianças estão se adaptando bem, comentou Ricardo.
Ouvi coisas boas das professoras. Você fez uma coisa boa, trazendo-as para cá. Rosa fez, corrigiu Tomás. Eu apenas dei oportunidade. Ricardo olhou para ele com um sorriso conhecedor. Seja como for, a cidade está notando. De forma positiva, caso esteja preocupado. Mais tarde, quando a festa terminava, Isabela adormeceu nos braços de Tomás, no caminho de volta à fazenda. Rosa dirigia sua velha bicicleta ao lado. Lucas, sentado na garupa. Era uma imagem de família imperfeita, não convencional, mas genuína. Mas a paz que lentamente se construía estava prestes a ser testada. Foi numa tarde de setembro, um dia ensolarado que anunciava a chegada da primavera. Tomás estava no galpão, verificando equipamentos agrícolas que planejava restaurar, quando seu celular tocou. Era um número desconhecido de São Paulo. Hesitou, mas atendeu. Alô? Senhor Valverde? Uma voz feminina, profissional. Falo da Delegacia da Mulher, Zona Sul de São Paulo. Meu nome é Delegada Marina Costa. Preciso falar com a senhora Rosa Benites. Entendo que ela reside em sua propriedade? O coração de Tomás disparou. Ela reside sim. Posso perguntar sobre o que se trata? Prefiro falar diretamente com ela, se possível. É urgente. Tomás sentiu um frio na espinha. Vou chamá-la. Encontrou Rosa na horta colhendo alfaces. A expressão no rosto dele a fez largar tudo imediatamente. O que foi? Telefone para você, Delegacia da Mulher de São Paulo. A cor sumiu do rosto de Rosa. Com mãos trêmulas, pegou o celular que Tomás estendia. Alô? Sua voz mal era audível. Tomás observou enquanto ela ouvia, seu rosto passando por uma sucessão de emoções. Medo, choque, confusão e, finalmente, algo que ele não esperava. Alívio. Entendo, disse Rosa depois de alguns minutos. Sim, eu posso. Obrigada por me avisar. Muito obrigada. Desligou e ficou parada, olhando para o nada. Rosa, Tomás tocou gentilmente seu braço. O que aconteceu? Ela olhou para ele, lágrimas escorrendo pelo rosto, mas um sorriso incerto nos lábios. José, ele morreu. 2 semanas atrás. Briga de bar, esfaqueado. A delegada estava tentando me localizar porque eu ainda sou legalmente sua esposa. Preciso assinar papéis, resolver burocracias. Tomás não sabia o que sentir. Alívio? Tristeza? Como você está? Não sei, admitiu Rosa. Ele foi um monstro. Me machucou as crianças, mas também foi o pai delas. Foi o homem que amei antes que o álcool e a raiva o destruíssem. E agora ele se foi. Ela se deixou cair no chão da horta, soluçando. Não lágrimas de luto, mas de liberação. A ameaça que pairava sobre suas cabeças, o medo constante que a acordava de noite, subitamente evaporara. Estamos livres, sussurrou ela. Realmente livres. Tomás se ajoelhou ao lado dela, abraçando-a enquanto ela chorava. Não disse nada, porque não havia palavras adequadas. Apenas segurou-a, enquanto anos de terror e tensão finalmente drenavam de seu corpo. Nas semanas seguintes, Rosa viajou a São Paulo para resolver questões legais. Tomás a acompanhou, contratando advogados para facilitar o processo. Descobriram que José não deixara nada, sem bens, apenas dívidas. Mas Rosa não esperava herança. Esperava apenas liberdade, e finalmente a tinha. O funeral foi simples, poucas pessoas presentes. Rosa foi por respeito à memória do homem que ele fora antes da destruição, não do monstro que se tornara. Lucas e Isabela não foram, ainda muito novos para compreender completamente, ainda carregando traumas que requereriam anos de terapia para curar. De volta à fazenda, a vida continuou. Mas agora, sem a sombra do medo. Rosa começou a sorrir mais, a rir abertamente. As crianças, sentindo a mudança na mãe, também se soltaram mais. Outubro chegou trazendo chuvas que lavaram o mundo e fizeram brotar flores por toda parte. As sementes que Isabela plantara meses atrás finalmente germinaram. Margaridas amarelas que balançavam ao vento, salpicadas pelo jardim revitalizado. "Olha, mamãe!"
gritou Isabela, correndo pela manhã para mostrar as primeiras flores. Nasceram! Eu disse que nasceriam! Rosa abraçou a filha, rindo e chorando ao mesmo tempo. Você disse, e você estava certa. Tomás, observando mãe e filha comemorando as flores simples, como se fossem o maior tesouro, sentiu seu coração quase estourar de uma emoção que levou um momento para identificar. Felicidade. Felicidade pura, sem complicações, sem culpa. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Tomás e Rosa sentaram na varanda como se tornara hábito. Mas, desta vez, havia uma leveza no ar que não existira antes. Tomás, começou Rosa hesitante, eu queria te agradecer por tudo, por não nos mandar embora, por nos ajudar, por nos dar uma chance de recomeçar. Eu nunca vou conseguir retribuir. Não precisa retribuir, interrompeu Tomás. Rosa, você não entende. Você já retribuiu. Você e as crianças me deram algo que dinheiro não pode comprar. Um propósito, uma razão para viver, não apenas existir. Ele respirou fundo, reunindo coragem para o que queria dizer. Eu estava pensando, a fazenda está grande demais para mim sozinho. E você está pagando aluguel de uma casa que não faz sentido quando há tanto espaço aqui. Então, que tal tornarmos isso oficial? Não como empregadora e empregado, mas como família. Rosa olhou para ele, confusa. Como assim? Quero adotar Lucas e Isabela, disse Tomás rapidamente, antes que perdesse a coragem. Legalmente. Dar-lhes meu sobrenome, meu suporte, minha proteção. Não para tirar nada de você. Você sempre será a mãe deles, sempre. Mas para garantir que aconteça o que acontecer, eles terão segurança, educação, futuro. Rosa ficou em choque, sem palavras. E você, continuou Tomás, se quiser, pode continuar trabalhando na pousada. Ou pode estudar, ter uma profissão, fazer o que sempre sonhou. Ou pode apenas viver, cuidar das crianças, cuidar da casa, cuidar de si mesma. Não há expectativas, não há pressão. Apenas uma oportunidade de recomeçar. Para todos nós. Por quê? Sussurrou Rosa. Por que faria isso? Tomás pegou a mão dela, um gesto que surpreendeu ambos. Porque nestes últimos meses vocês se tornaram minha família. A família que escolhi, não a que me foi dada. E famílias se cuidam, famílias se apoiam, famílias ficam juntas. Rosa chorou, mas eram lágrimas de alegria. Sim, disse ela finalmente. Sim, Tomás, isso seria um sonho. Os meses que seguiram foram de transformação completa. Tomás iniciou os processos legais de adoção, descobrindo que, como Rosa era viúva e concordava, seria mais simples do que imaginara. Ainda levaria tempo. Burocracia brasileira não era conhecida por eficiência, mas estava em andamento. A Fazenda Santa Helena foi oficialmente reaberta. Tomás contratou trabalhadores locais, plantou café novamente nos terrenos, restaurou pastos. Não era sobre lucro. Ele tinha dinheiro suficiente para várias vidas. Era sobre devolver vida àquele lugar, honrar a memória de seu pai, que tanto amara aquelas terras. Rosa, com o encorajamento de Tomás, matriculou-se num curso técnico de administração oferecido na cidade vizinha. 2 vezes por semana, ela viajava para as aulas, voltando com os olhos brilhando de excitação ao aprender coisas novas, descobrir potenciais que nunca soube ter. Lucas e Isabela prosperavam. Lucas ganhou medalha de bronze na Olimpíada de Matemática, feito que colocou a pequena escola no mapa regional. Isabela teve um desenho selecionado para a exposição no Centro Cultural da cidade. Uma aquarela da fazenda ao pôr do sol, tão vívida que parecia fotografia. Tomás reduziu drasticamente suas atividades em São Paulo. Vendia participações em empresas, delegava mais, aceitava que não precisava controlar tudo. Seu apartamento na capital foi colocado à venda, e quando finalmente vendeu, não sentiu nenhum pingo de arrependimento. 1 ano depois daquele encontro fatídico na despensa, num dia de maio, exatamente como aquele primeiro,
Tomás reuniu Rosa e as crianças na sala da fazenda. Tinha uma caixa embrulhada que estendia nervosamente para Lucas. "O que é?" perguntou o menino, agora com 8 anos, mais alto e confiante do que fora. "Abre", encorajou Tomás. Lucas abriu cuidadosamente, revelando documentos oficiais. Ele ainda não lia bem o suficiente para entender, mas Rosa sim. Suas mãos voaram para a boca ao ler as palavras. "É oficial", disse Tomás, sua voz embargada. "A adoção foi aprovada. Vocês agora são oficialmente Lucas Valverde e Isabela Valverde, meus filhos." Isabela, aos 6 anos, não entendia completamente o significado, mas captou a emoção. Pulou nos braços de Tomás, gritando "Papai!", uma palavra que ela começara a usar nos últimos meses, testando, vendo se era permitido. Lucas, mais velho e mais consciente do peso do momento, tinha lágrimas nos olhos. "De verdade? Para sempre?" "Para sempre", confirmou Tomás, abraçando o menino. Rosa chorava abertamente, felicidade pura irradiando de seu rosto. Tomás estendeu um braço, puxando-a para o abraço, e ali ficaram. Uma família não convencional, não tradicional, mas genuína e cheia de amor. Naquela noite houve celebração. Vizinhos foram convidados. A fazenda que fora solitária por tanto tempo agora transbordava de vida e risadas. Ricardo, o delegado, veio com a família. A diretora Vera trouxe um bolo. Os trabalhadores da fazenda comemoraram com um churrasco. E no centro de tudo, Tomás observava. Via Lucas brincando com outras crianças sem timidez. Via Isabela mostrando orgulhosa seus desenhos. Via Rosa rindo com as vizinhas, finalmente pertencendo a uma comunidade. E sentia-se completo. Mais tarde, quando todos foram embora e as crianças dormiram exaustas de tanta diversão, Tomás e Rosa ficaram na varanda, seu ritual noturno que nunca abandonaram. "Você salvou nossas vidas", disse Rosa suavemente. "Não", corrigiu Tomás. "Nós salvamos uns aos outros." E era verdade. O milionário solitário que buscava propósito e a refugiada desesperada que buscava segurança encontraram-se naquela casa esquecida e construíram algo precioso. Uma família baseada não em sangue ou obrigação, mas em escolha, compaixão e amor genuíno. A Fazenda Santa Helena, que fora testemunha silenciosa de tantas histórias, nascimentos, mortes, alegrias, tristezas, agora testemunhava um recomeço. Suas paredes, antes vazias de vida, ecoavam novamente com risadas de crianças. Sua cozinha, antes fria e abandonada, aquecia-se com aromas de refeições compartilhadas. Seus quartos, antes fantasmas de memórias passadas, abrigavam sonhos de futuro. E Tomás, olhando as estrelas que seu pai lhe ensinara a nomear tantos anos atrás, compreendeu finalmente a lição que levara toda uma vida para aprender. Riqueza não se media em contas bancárias ou patrimônio líquido. Riqueza estava nos pequenos momentos, um abraço de criança, um sorriso compartilhado, uma refeição em família, a certeza de pertencer e ser amado. Ele encontrara uma mulher e crianças escondidas em sua casa de campo. E o que fizera? Não as expulsara, não as denunciara, não as tratara como invasoras ou aproveitadoras. Abraçara-as, protegera-as, amara-as. E ao fazer isso, salvara a si mesmo. 5 anos depois, numa manhã clara de verão, um carro para na entrada da Fazenda Santa Helena. Dele desce um rapaz de 13 anos, mochila nas costas, medalha brilhando no peito. Lucas acabara de ganhar ouro na Olimpíada Nacional de Matemática. Ao seu lado, Isabela, agora com 11 anos, segura uma pasta com desenhos que serão expostos em São Paulo. Rosa os recebe na varanda, seu diploma de técnica em administração pendurado orgulhosamente na parede da sala. Ela gerencia agora a operação completa da fazenda, transformada em pousada rural bem-sucedida que recebe turistas do mundo inteiro. E Tomás, cabelos completamente brancos agora, mas olhos mais vivos do que nunca, abraça seus filhos porque são seus em todos os sentidos que importam.
Eles jantam juntos, rindo, contando histórias do dia. Depois, como tradição, sentam na varanda para observar as estrelas. Papai, pergunta Lucas, você se arrepende de ter desistido de tudo em São Paulo? Tomás olha para sua família. A mulher forte que se tornou sua parceira, o menino brilhante que se tornou seu filho, a menina artista que ilumina seus dias. Desisti? Repete ele com um sorriso. Não, filho, eu não desisti de nada. Eu ganhei tudo. E enquanto as estrelas brilham acima, testemunhas silenciosas de uma história de redenção e amor, a Fazenda Santa Helena respira vida, amor e segundas chances. Porque às vezes, os melhores tesouros que encontramos são aqueles que nunca soubemos estar procurando. E você que nos acompanhou até aqui nesta jornada emocionante, muito obrigado por dedicar seu tempo para ouvir esta história de recomeço, esperança e amor verdadeiro. Se esta narrativa tocou seu coração de alguma forma, peço que se inscreva em nosso canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias e compartilhe nos comentários o que você achou desta jornada de Tomás, Rosa, Lucas e Isabela. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar trazendo mais histórias que inspirem, emocionem e nos lembrem da bondade que ainda existe no mundo. Vamos juntos construir uma comunidade de pessoas que acreditam no poder das segundas chances e no amor que transforma vidas. Até a próxima história.